Chefe desta Ascom, senhora Alda Dantas. Vossa Excelência, senhor deputado Heraldo Pimenta, presidente desta sessão, está com a palavra para a abertura oficial. Senhoras e senhores, muito boa tarde, nossas cordiais saudações. É com imenso prazer que hoje homenageamos o DOU, que é um portal de notícias e entretenimentos pelos seus 15 anos de fundação, um dos mais importantes veículos de comunicação do Pará, da Amazônia e do Brasil, criado em 10 de setembro de 2010. Ao longo de sua trajetória, o DOU se consolidou como referência no jornalismo digital, pioneiro no acompanhamento em tempo real dos principais fatos que marcaram o Estado e o país. O portal tornou-se uma janela aberta para a Amazônia, garantindo visibilidade às nossas riquezas culturais, sociais e ambientais, sem jamais perder de vista o rigor da informação e o respeito ao leitor. Esses 15 anos são marcados por conquistas expressivas, pela qualidade e a relevância do trabalho desenvolvido, conquistando a confiança do público, que diariamente acessa suas páginas em busca de informações clara e responsável. Neste momento, prestamos também nossa homenagem ao Grupo RBA, que tem dado sustentação a esse projeto grandioso, investindo em tecnologia, valorizando profissionais e acreditando que o jornalismo sério é indispensável para a democracia e para o fortalecimento da cidadania. Por tudo isto, esta Igreja Casa Legislativa reconhece a contribuição do Portal Diário Online e de toda a sua equipe para a história do jornalismo paraense e amazônico. A cada reportagem, a cada cobertura ao vivo, a cada pauta que chega ao leitor, com rapidez e qualidade, o DOU reafirma o seu compromisso com a verdade e com o Pará. Em nome da Assembleia Legislativa do Estado, parabenizamos aqui o DOU pelos seus 15 anos de existência e desejo que os próximos capítulos dessa história sejam ainda mais vitoriosos, levando sempre a Amazônia para o mundo e garantindo ao nosso povo o direito de estar bem informado. Parabéns aí a toda a equipe do DOU e também do Diário do Pará. Ao doutor aqui Centeno e a todos os amigos e amigas aqui da diretoria e aqui que estão nesta homenagem, eu diria assim, a este importante veículo de comunicação. É de fundamental importância não só lembrarmos dos principais veículos de comunicação, mas também pela dedicação, pela responsabilidade que vocês têm feito com o jornalismo sério e a informação concreta e verdadeira levada aqui ao povo paraense e a todo o Brasil. É isso, Fernando? Sejam todos bem-vindos. Eu queria aqui, inclusive, passar aqui a palavra aqui à mesa, né, e dando a todos... Sim. Ok. E dando a todos aqui as nossas boas-vindas. Invoco aqui a proteção de Deus em nome do povo paraense, iniciando aqui os nossos trabalhos e declarando aberta a presente sessão solene em homenagem aos 15 anos de fundação do Diário Online. Nós vamos aqui pela mesa, aqui pelo hino nacional. A execução do hino nacional, todos de pé, com gentileza. Liberdade, desafia o nosso peito à própria morte.
solas mãe gentil, pátria amada Brasil. Podem sentar-se. O Diário Online DOL celebra 15 anos de trajetória como um dos maiores portais de notícia da Amazônia. Desde sua fundação, o DOL tem sido uma referência em informação de qualidade, conectando leitores a conteúdos relevantes e atualizados sobre a região e o mundo. Com dedicação e inovação, o portal consolidou-se como uma ponte entre a tradição jornalística e as novas tecnologias, promovendo acesso democrático a apenas um marco de sucesso, mas também um compromisso contínuo de informar, inspirar e transformar. Vamos aqui agora assistir a um vídeo institucional. Em 2025, o DOL Diário Online celebra 15 se tornou referência em jornalismo digital na região norte. Quero aqui parabenizar pelos 15 anos aqui do DOL, que é um grande portal, acho que um dos principais portais de informação aqui do estado do Pará. Vocês prestam um grande serviço para a população, um serviço de levar a informação, o conhecimento das pessoas, formar opinião, fazer o debate, divulgar muitas das vezes shows, eventos culturais. Então o DOL tem uma relevância e uma importância muito grande já na vida do cidadão paraense. Parabéns pelo trabalho de jornalismo que vocês fazem, parabéns pelas investigações e da forma como vocês se comunicam e vêm colocando para as pessoas as informações, tudo o que acontece no estado do Pará. Desde o início, o DOL assumiu o compromisso de informar com agilidade, credibilidade e proximidade com o público. O que começou com uma aposta ousada na internet cresceu e se consolidou como o maior portal de notícias e entretenimento da Amazônia. Hoje, o DOL é líder de audiência no Pará e um dos portais mais premiados do Brasil. Reconhecido pela sua capacidade de traduzir a realidade da região, dar voz à Amazônia e, ao mesmo tempo, conectar os paraenses ao que acontece no mundo. 15 anos de história do DOL e aqui eu quero registrar as minhas felicitações por todos esses anos de trabalho árduo, de uma equipe dedicada. Em nome do Centeno, eu quero parabenizar todos aqueles profissionais que fazem parte dessa história, o jornalismo feito com compromisso e responsabilidade, e desejo aqui vida longa ao DOL. Mais do que noticiar, o DOL também cumpre uma missão social: abrir portas para novos talentos.
Ao longo desses 15 anos, foi a primeira casa de trabalho para muitos jovens jornalistas, repórteres, fotógrafos e comunicadores, que encontraram no portal a chance de iniciar e construir suas carreiras. Oi, pessoal, eu sou a jornalista Mayra Monteiro. Eu trabalho no portal DOL Notícias há cerca de 4 anos. Atuo na redação, escrevendo sobre temas variados e sempre levando informação de qualidade aos nossos leitores. Bom, cheguei no portal recém-formada, cheia de inseguranças e incertezas, mas fui adquirindo experiência e muito aprendizado ao longo desses anos. Como mulher, me sinto muito representada em poder ocupar esse espaço da comunicação e poder contar histórias que muitas das vezes não são ouvidas. Eu me sinto muito feliz em poder contribuir para isso todos os dias. Oi, gente, eu sou o Lucas Contente, repórter aqui do DOL. O DOL foi meu primeiro emprego como repórter, né? Foi o primeiro contato que eu tive com uma redação de jornal, um sonho que eu sempre tive, né, de trabalhar na área. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2021, vindo para trabalhar na editoria de esporte, a gente tinha uma cobertura diferente do que nós temos hoje, né? No decorrer dos anos eu mudei de editoria, né, para ser para a editoria de Gerais, e comecei a fazer algumas matérias legais, algumas matérias especiais, né, e falar sobretudo sobre meio ambiente, que é um tema que nós estamos conversando muito hoje com a população sobre essa questão. Diante disso tudo, eu quero desejar parabéns para o DOL, né, parabéns para a gente, para toda a equipe, e que esse veículo tão importante aqui no Pará continue a evoluir. Eu comecei no DOL este ano, né, em janeiro de 2025, e é uma realização de um sonho estar trabalhando no jornalismo, porque sempre foi a minha primeira opção, trabalhar com jornalismo, só que, de acordo com os desejos da vida, eu acabei indo para outra área, só que eu acabei não caindo de paraquedas, mas o jornalismo me chamou. E o DOL, ele é o portal mais lido da região norte. E também é muito importante a gente frisar que a preocupação com a informação de verdade, verídica, apurada, é o que baseia o jornalismo dentro do DOL. E não é à toa que durante esses 15 anos o portal vem crescendo cada vez mais e agora está na porta da COP30. Nós estamos preparando uma cobertura mega especial com uma equipe super preparada, capacitada para entregar o melhor conteúdo possível da COP30 para o nosso público que está acostumado com conteúdo de qualidade. Quero parabenizar os 15 anos desse portal tão importante para a nossa região, que é o DOL. Parabenizar por todo o serviço prestado às comunidades, principalmente aquelas que ficam mais distantes, que tem, através deles, as notícias. E assim a gente fica inteirado em saber sobre o esporte, sobre saúde, sobre política, que o nosso povo busca muito. Então, parabenizar os 15 anos dos trabalhos prestados e todos aqueles que compõem o DOL do nosso estado, que traz as notícias para a gente. A cada dia, milhões de pessoas acessam o DOL em busca de informação, cultura, esporte e entretenimento. E essa relação de confiança é o que move a equipe a inovar, evoluir e estar presente nas diversas plataformas digitais, sempre atenta às transformações do jornalismo contemporâneo. O DOL chega aos seus 15 anos com a força de sua audiência, o reconhecimento da crítica e o compromisso de seguir fazendo história. Porque ser líder na Amazônia é mais do que números, é estar lado a lado com o povo, contando suas histórias, defendendo as causas e projetando sua voz para todo o Brasil. DOL 15 anos. O portal da Amazônia, o portal do Pará, o portal do Brasil. Porque tu sabes, aconteceu, tá no DOL. O protocolo deste parlamento está cumprido. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Muito obrigado, querida. Que essa sessão ela foi requerida pelo deputado Heraldo, né? Fundamento no artigo 160, combinado com o artigo 183 do Regimento Interno, sendo que o Diário Online celebra que seus 15 anos de trajetória como um dos maiores portais de notícias da Amazônia desde sua fundação.
O DOL tem sido também referência em informações de qualidade, conectando leitores e conteúdos relevantes atualizados sobre a região e o mundo. Com dedicação e inovação, o portal consolidou-se como uma ponte entre a tradição jornalística e as novas tecnologias, promovendo acesso democrático à informação. Esses 15 anos representam não apenas um marco de sucesso, mas também o compromisso contínuo de informar, inspirar e transformar. A gente, quando fala em fazer comunicação, eu te diria no Brasil, principalmente na nossa grande Amazônia, né, Centeno, que é o nosso Pará, principalmente assim, de dimensões continentais. Eu estive agora uma audiência com o ministro Renan, e aí ele estavam os prefeitos, deputados, e eu sou, digamos assim, eu sou uma das histórias do Pará, né, que é aquela região da Transamazônica, uma região onde, na década de 70, se fez um grande projeto militar, né, onde se dizia integrar a Amazônia para não entregar, terra sem homens para homens sem terra, e assim se fez um novo Pará. Pará é assim, uma colcha de retalhos, né? É muito cosmopolita, né? Ele é um estado assim de multicultural. Você vai ali no Marajó, é uma cultura, é uma forma, né, de ver. Se você for lá na Transamazônica, que foi habitado geralmente ali com o Nordeste, né, Centro-Oeste, Sul, mais ou menos ali, tu vê aí que é uma totalmente diferenciada, né? E dali você vê que hoje é o maior produtor de cacau do Brasil, né, 3 vezes menos áreas plantadas do que a própria Bahia, né, que antes era campeã nesse segmento. Mas a diferença grande foi essa. Discutimos, Centeno, sobre a Transamazônica. Aí eu falei, o ministro falando, nossa, mas olha aí, ó, o Pará foi 1,5 bilhão, tal, o maior orçamento foi para lá. Aí ele, falando assim, bem entusiasmado, mas, assim, às vezes não se dando conta do que é, na realidade, a grandeza do estado do Pará, né? Aí, eu, na hora de falar, tanto que a gente já começou a conversar e ele começou a entender que, realmente, quem entendia, na realidade, da Transamazônica, que era ali o principal assunto. Eu falei, olha, para iniciar, governador, para iniciar, ministro, né? O senhor que foi governador, foi prefeito. Para o senhor ter ideia, eu fui prefeito também no município que é Uruará, que é quase do tamanho do seu estado. É só para você ver a diferença, o que é o Pará. Mas como assim? Bem, eu estou falando do município meu que era menor, mas vou falar de Altamira, né, que Alagoas, o estado todinho, deve ter uns 25 mil quilômetros quadrados, e Altamira tem 156 mil quilômetros quadrados, ou seja, só Altamira cabe o estado de Alagoas 2 vezes. Para vocês verem aí a diferença do que é a dimensão do estado do Pará. Então, assim, as distâncias, né, para você chegar até lá. Então, a diferença é muito grande, né, com relação, inclusive, a outros estados, principalmente, né, estados do Nordeste, ali, que são bem resumidos em termos de área, né, de abrangência e de dimensões territoriais. Então, se você for na Europa hoje, né, tirando ali o gelo, ou seja, aquela área congelada, praticamente a Europa cabe todinha dentro do Pará. Você atravessa Portugal ali, a média de 800 quilômetros. Eu estava agora em Altamira, eu precisei ir lá em Castelo de Sonho, que é um distrito de Altamira. Então, eu tinha que rodar 1.250 quilômetros, ou seja, é mais do que tu atravessar um país, né? Então, aqui está mais ou menos para a gente fazer essas comparações, o que é o DOL, o que são vocês na importância da comunicação do estado do Pará. E, principalmente, quando vocês incluem dentro dessa tecnologia, né, a informação clara, precisa, resumida e bem feita, viu? Porque eu que sou daquela região, às vezes eu estou visitando um agricultor no fundo de uma vicinal, né, inclusive plantado por esse grande projeto, né, na época brasileiro, que foi ali a colonização da Transamazônica. E aí a gente vê, olha, saiu no DOL. Rapaz, é muito interessante. Saiu no DOL, informação tal. E a credibilidade que vocês têm, sabe? Então,
Muito importante o jornal diário, né? O sistema RBA, mas igual ao DOL, que está na palma da mão, a informação instantânea, verdadeira e rápida, não tem. Essa é uma realidade. E ela assim, se tornou-se, na realidade, assim, um exemplo de credibilidade, né? Então, assim, o nosso gabinete fez questão de fazer esta homenagem, não deixar em branco, né? E principalmente por esses 15 anos de muita luta. Eu também sou um comunicador, assim, eu gosto, tenho rádios na região, assim, e a gente sabe o que é isso. É muito difícil fazer comunicação no Pará, né? É muito complicado. E quem faz, né, e uma boa comunicação tem que realmente se valorizar. Por isso que eu tenho aqui o meu maior respeito, né, por esses profissionais e pelo que vocês fazem de bem e de bom para o nosso estado do Pará. Eu quero aqui, assim, dar as nossas boas-vindas e passar também a palavra, né, aqui na nossa mesa, que é a Patrícia Tupinambá, diretora comercial, ao Ronald Salles, ao Gleides Souza, e ao nosso amigo Camilo Centeno, que é o diretor-presidente do grupo RBA. Eu queria aqui, primeiro, passar a palavra ao senhor Gleides, só para você dar aí uma boa tarde, por favor, para a gente, que é representante, né, e assessoria de comunicação da imprensa, da Alepa, chefe. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar você, deputado, pela sua iniciativa em homenagear este veículo de comunicação que é o DOL. A gente, enquanto instituição, se sente muito privilegiado em ter um site que representa muito bem o jornalismo com transparência, com responsabilidade, levando a informação do parlamento a toda a sociedade paraense. Parabenizar o doutor Camilo, também diretor-presidente do Grupo RBA, que está à frente do DOL também, aí, comandando todas as pautas que são direcionadas ao grupo, à sociedade em si. O Ronald, que faz aí a gerência do DOL, e os demais que estão presentes. Então, desde já, parabenizar a todos e dizer que essa função, o trabalho que o DOL e cada funcionário, que cada colaborador faz, é de extrema importância para a sociedade paraense. Parabéns. Muito obrigado, querido amigo Gleidson. Passa aqui a palavra para dar o seu boa tarde à nossa querida amiga Patrícia Tupinambá, diretora comercial do DOL. Boa tarde a todos. Queria agradecer também à Alepa, tá, pelo reconhecimento, por esse momento. É muito importante. Quando eu iniciei no DOL, o DOL era bem pequenininho, eu praticamente vi o DOL nascer também. E eu lembro bem quando eu sou da área comercial, e quando a gente ia vender, né, o espaço publicitário, que as pessoas não entendiam como os anúncios iam aparecer, quem ia ver, será que iam ver mesmo, o que era esse portal de notícia, cadê meu anúncio, onde está, como é que é? E, na época, a gente praticamente só tinha o espaço de banner, né, que eram os anúncios mesmo, estáticos. E, hoje, a gente vê o DOL nesse patamar que entregando múltiplos canais, entregando projetos 100% personalizáveis. Hoje, a gente senta com as empresas e a gente personaliza as entregas. Isso daí é muito gratificante e é fruto de um trabalho de equipe, é feito todo um planejamento de comunicação que envolve o marketing, envolve o jornalismo, envolve toda uma equipe de tecnologia para as plataformas estarem na palma da mão de cada um de vocês, do público. E isso, para a gente, é muito gratificante. Também envolve a equipe comercial, que conecta as marcas a esse conteúdo de qualidade e de credibilidade que o DOL apresenta. Então, eu estou muito grata de estar aqui representando esse veículo que eu sou bem suspeita para falar, porque eu morro de paixão pelo DOL. Então, eu agradeço ao deputado e agradeço à Alepa também por essa oportunidade. Muito obrigada. O senhor Ronald Salles, gerente executivo do DOL, né? Sua palavra aí para você registrar aí nos anais dessa igreja Casa de Leis, né?
Agora vai. Agora foi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, deputado. Boa tarde, a casa. Bom, é um momento que, se eu fosse dizer para o Ronald de 2012, um cara que chegou na reportagem lá no DOL, quando recebeu o convite de trabalhar, não imaginaria que esse dia chegasse, né? Nem que nós estaríamos aqui contando a história não só do DOL, mas da comunicação do Pará, da comunicação da Amazônia. É um privilégio, acho que trabalhar no DOL é a minha história na comunicação do Pará, no jornalismo, se confunde com a história do DOL, porque é a casa que me abriu as portas, a casa que me permitiu crescer dentro dos cargos. Liderar uma equipe de comunicação não é fácil, as pautas que nos chegam são desafiadoras, mas tudo isso só é possível graças à equipe que a gente tem, e eu remeto todas as homenagens à minha equipe, porque eles têm sido esse alicerce, né, do sucesso do DOL, do trabalho diário, de pensar o tempo todo em fazer comunicação, em cumprir todas as demandas que nos são dadas. É o empenho de cada um, é o compromisso de cada um. Então, eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos que estão aqui, estão representando o portal, os que estão na redação agora trabalhando, porque o trabalho não para, ele é pensado 24 horas para que a gente faça o melhor conteúdo possível. Agradecer os editores, agradecer a reportagem, multimídias, todos. Obrigado, deputado, pela homenagem, agradecer o espaço da casa também. E é isso, vamos para mais 15 anos, continuar na história e fazer muito mais pela comunicação do Estado. Obrigado. Obrigado, Ronald. Ao nosso querido amigo Camilo Centeno, que é o diretor-presidente do grupo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao deputado Heraldo Pimenta, excelentíssimo deputado estadual Heraldo Pimenta, por essa homenagem, essa lembrança, né, para o DOL, completando 15 anos. Queria agradecer em seu nome, queria que você levasse a todos os demais colegas de parlamento o nosso agradecimento pela aprovação unânime dessa homenagem proposta por Vossa Excelência. Para nós é um momento especial, 15 anos já, a gente parece que começou ontem, né? Passa rápido. São 15 anos de história já no jornalismo paraense, na comunicação do Pará. Eu gostaria de fazer um rápido histórico aqui para que todos conhecessem um pouquinho mais dessa trajetória. O DOL, na verdade, surgiu lá atrás, ainda nós estávamos virando o milênio quando começamos a discutir algumas questões com relação à chegada da internet nas redações. Vocês devem lembrar que a internet não é algo tão antigo assim, né? Quando a gente lembra que o rádio começou lá em 1920, né, o rádio AM, né, depois teve o rádio FM, depois teve a televisão, então, até que nós chegamos à internet. A internet foi uma grande revolução na vida de todos. E tudo passou a ser consumido de uma forma muito mais rápida, muito mais imediata e, de certa forma, acabou trazendo uma acessibilidade, uma facilidade para se acessar a informação de uma forma incomparável. Um rádio, você precisa ter um radinho, você precisa ter, né, estar lá, sintonizar, precisa poder captar a emissora, precisa estar dentro da área de cobertura. O rádio ainda tem muita força, sem dúvida nenhuma, é um dos veículos de comunicação mais fortes que existe ainda, não é só no Brasil, no mundo inteiro. A televisão passando por toda essa transformação com a área digital, entrando nesse processo de convergência, rádio, televisão, meio digital, também passando por uma grande transformação, se segmentando. Mas aí veio a internet, como disse, para valer, para facilitar o acesso de todos às informações, aos conteúdos mais diversificados possíveis. Então, você hoje extrapola qualquer fronteira quando você fala em internet. Você pode estar do outro lado do mundo, você pode estar no Japão acompanhando todas as notícias que acontecem aqui no nosso estado. Então, quando começou essa discussão lá na virada do século, lá
na verdade, do milênio, pouco depois de 2000, começamos a conversar, eu e hoje ministro Jader Barbalho Filho, ministro, né, que hoje tem um destaque nacional, e eu não tinha dúvida que isso iria acontecer, porque conheço a trajetória dele desde muito jovem, começou nas empresas, começou a trabalhar nas redações, começou passando por várias áreas, como realmente um empresário que tem um negócio que quer conhecer profundamente. Ele participou de tudo isso. E participava vivamente das discussões sobre qual seria o futuro que nós iríamos enfrentar. E, discutindo, começamos a pensar na possibilidade de que o jornal, na época, era uma questão específica do jornal, ele ultrapassasse as fronteiras, porque o jornal ele tem uma questão importante, que tem que ser enfrentada diariamente, que é a distribuição. Ele é impresso num local e tem que ser levado para todo o estado, para onde é possível levar, dentro de poucas horas, porque senão você chega, se você chegar com o jornal no final do dia, ele já está envelhecido, já no produto já ninguém mais quer comprar, porque as notícias, como a gente diz, envelheceram. Então, tinha que haver agilidade, nós tínhamos que entregar sempre muito rápido. E isso acabava nos limitando a uma área muito próxima de Belém, uma área... E quando a gente conseguia, através da malha aeroviária, mandar os jornais para outros estados, a gente até conseguia, nesse tempo, levar o jornal para os paraenses poderem nos acompanhar. Paraenses ou que moram no Pará, que acompanham o nosso dia a dia. E aí a internet veio com essa pegada. Não, ela extrapola fronteiras. Eu, em qualquer lugar que eu estiver, se eu tiver um tablet, um celular, um computador, eu acesso e posso ler. Então, vamos começar a pensar em distribuir o jornal pela internet, começar a levar isso, né, usando esse meio, levar o nosso veículo a mais e mais e mais leitores. Então, ele surgiu como uma forma, inicialmente, de distribuir o jornal. Logo em seguida, começou a explosão de vários sites de notícias no mundo inteiro, né? Você vê CNN, você vê jornais aí, New York Times, aqui no Brasil, Folha de São Paulo, o Globo, Estadão. Na época tinha um portal que era muito forte, o Terra, ainda existe até hoje, mas na época era muito forte e ele surgiu, que havia uma certa associação na época com algumas companhias telefônicas e isso acabava levando o site junto. E isso começou a ganhar cada vez mais mercado. E o projeto, então, cresceu. Deixou de ser só a distribuição do jornal e passamos, então, a trabalhar como mais um canal de informação. Nós queríamos levar, através do DOL, a informação para todos, sem que houvesse limitação física, limitação geográfica, limitação de fronteiras. E acho que, depois de 15 anos, eu posso dizer que nós conseguimos. O diário online, o DOL, ele extrapola todas as fronteiras. Você tem, e nós temos, como nós acompanhamos, a equipe do Ronald acompanha isso permanentemente, nós temos como analisar esse cenário instantaneamente, nós podemos saber quem está nos lendo em determinado país, quantas pessoas estão acessando o DOL e nos lendo naquele momento. Então, realmente, hoje o DOL ganhou perna, se transformou hoje numa das maiores veículos de comunicação do grupo. E o DOL tem uma facilidade que, às vezes, desafia o próprio rádio. Eu sempre disse que o rádio era o mais imediatista. Televisão, você precisa ir lá, coletar a imagem, editar, levar para dentro da emissora, fazer uma edição, para poder exibir no telejornal. O rádio, não. O rádio, você, hoje, com o celular, você pega, liga, você está no ar e passa a informação instantaneamente. O jornal precisa trabalhar isso, ser preparado para ser impresso para o dia seguinte. Então, o rádio era, até então, o mais imediatista, aquele que acontecia e, logo em seguida, estava lá sendo dada a notícia. Eu posso dizer hoje que o DOL é um seríssimo concorrente, uma séria ameaça a essa hegemonia em termos de instantaneidade que o rádio tem. Ele consegue já também, com uma rapidez muito grande,
colocar a notícia para que todos possam ter acesso. Então, a internet, o DOL, acabou superando todas as expectativas que nós tínhamos no início. E foi ganhando perna, e se transformou, hoje, no maior portal da região norte. Deputado, hoje nós temos, como disse, sistemas, programas, né, sistemas que nos permitem analisar instantaneamente toda a nossa audiência, e nós verificamos que a nossa média é 3, 4, 6, às vezes 7 mil pessoas ligadas por minuto consumindo notícia. Quando você multiplica isso pelo dia inteiro, você vai à casa de 1 milhão, e quando você projeta isso para o ano inteiro, nós passamos dos 100 milhões de visualizações. Esse é um número extraordinário. Seguramente, com o jornal impresso, nós não teríamos isso, nós não conseguiríamos. Eu me recordo quando o Diário conquistou o primeiro lugar, o Diário do Pará, o jornal, o primeiro lugar em circulação, lá em 2006, e aí já se vão 19 anos, nós tínhamos um alcance máximo de leitores que chegava a 900 mil. Era um número fantástico, que é quase que, na época, quase que a população da cidade de Belém inteirinha lendo o Diário. Hoje a gente fala em milhões, nós estamos falando em 120, 180 milhões de leitores, de visualizações que nós temos no ano. Isso é um número fantástico. E quando a gente pensa em números de visitantes únicos, nós ultrapassamos a barreira dos 10 milhões. É maior que a população do estado do Pará inteirinha, né? Nós estamos 8 milhões e meio e nós estamos falando em 10 milhões, 12 milhões de pessoas que nos leem em um ano, quer dizer, num período de um ano. Então, a gente realmente extrapolou todas as nossas fronteiras. O DOL é um sucesso em termos editoriais, em termos empresariais. É uma empresa que se consolidou. Ela hoje é uma empresa consolidada, tem uma equipe altamente eficiente. Eu posso dizer a você, falando especificamente de jornalismo, o grupo tem hoje mais de 100 jornalistas contratados, trabalhando diariamente nos seus vários veículos. E o DOL, né, já vai aí à casa de algumas dezenas de jornalistas, que se reúnem diariamente, estão na redação, trabalhando, produzindo, coletando conteúdo, editando, preparando, publicando, acompanhando as notícias, para que o povo paraense, de um modo geral, os nossos leitores, nossos internautas, como a gente diz, nos acompanhem no dia a dia. Então, esse sucesso todo que o DOL tem, em primeiro lugar, eu atribuo à equipe de funcionários, a equipe de colaboradores que nós temos. Na redação, nós temos o comando do Ronald, um jornalista que está conosco há alguns anos já e acompanha o dia a dia, e, né, já tem todo um preparo, toda uma estrutura montada para fazer essa cobertura da forma mais imediata possível. O nosso slogan hoje é "Aconteceu, está no DOL". A notícia tem que sair, e às vezes a gente fica meio inquieto quando sabe que alguma coisa aconteceu e não está publicada ainda. Mas, via de regra, porque a equipe do Ronald está apurando a informação antes da publicação. Há uma preocupação grande, né, para que nós evitemos ao máximo a colocação de qualquer notícia que não esteja 100% checada. Então, é uma preocupação permanente do corpo de jornalistas, do grupo de jornalistas que faz o DOL, em estar sempre checando, apurando, para que antes de colocar, antes de publicar, essa informação seja validada, seja conferida. Temos também vários outros profissionais que trabalham, diagramadores digitais, designers gráficos. Temos a equipe comercial, hoje comandada pela Patrícia, já está conosco também há algum tempo. Patrícia, quando surgiu lá né, o DOL tinha acabado de ser lançado, tinha 1, 2 anos, e hoje está comandando a diretoria comercial, não só do jornal, não só do DOL, como também do jornal. Então, é uma equipe, uma estrutura grande que nós temos, que produz diariamente esse conteúdo. O DOL não para, são 24 horas no ar, o tempo todo nós estamos trabalhando, enfrentando os desafios tecnológicos que aparecem a cada momento. Esse nosso mundo, as pessoas não sabem, ele é muito regulado por Google,
pela Meta, por essas grandes big techs que no dia a dia interferem diretamente no nosso trabalho. Não é raro você descobre que o Google mudou algum algoritmo e você tem que se readaptar para que você não seja afetado por essas mudanças no algoritmo em termos de audiência. Então, essa é uma preocupação permanente que nós temos de estar acompanhando as evoluções, as tendências, muito preocupado com fake news. Esse mal hoje, ele realmente é um mal a ser combatido, há uma preocupação grande de todos que fazem um jornalismo sério, todas as empresas que estão estabelecidas no mercado, empresas que trabalham preocupadas com a sua imagem, preocupadas com o futuro do nosso Estado e do nosso Brasil, realmente é um mal a ser combatido. Nós temos sempre essa atenção com relação a essa questão das fake news. Hoje é muito fácil você propagar uma mentira na rede, você divulgar, e o que é interessante é que quanto mais bizarro parece que mais rápido propaga. Então, há uma preocupação da nossa parte sempre na apuração, não cairmos nessas armadilhas que a vida, às vezes, nos prega, porque nós temos o compromisso com o nosso público. Então, é realmente um trabalho permanente, diário, e, como disse, acompanhando todas essas mudanças que acontecem, que muitas vezes não são nem informadas com antecedência, quando a gente sabe a coisa já aconteceu e a gente corre para poder se readaptar. Muito preocupados, sim, com a legislação. Como eu falei, esse é um dos grandes males da sociedade hoje, essa questão da informação falsa. Então, hoje é uma preocupação que o setor inteiro tem. Eu também não posso deixar de dizer que, ao longo desses 15 anos, o DOL já tem muita coisa para contar. Nós participamos de grandes momentos da vida nacional. Se vocês forem lembrar, recentemente tivemos aí a pandemia, e como foi difícil fazer o nosso trabalho na pandemia, que nós não podíamos reunir, então as redações ficaram vazias, o trabalho todo era remoto, e isso era uma dificuldade enorme para você coletar esse conteúdo e poder publicar. Então, havia um trabalho muito grande para coordenar tudo isso, uma preocupação muito grande, preocupação com o conteúdo e preocupação com a saúde dos nossos colaboradores. Então, foi um momento difícil que nós enfrentamos e que conseguimos superar, e que, depois disso, nos fez com que o DOL ainda acelerasse mais o seu crescimento e atingisse mais rapidamente esses números extraordinários que nós temos hoje. Então, vivemos grandes momentos, continuamos trabalhando, continuamos vivendo esses grandes momentos. O Brasil é um país fantástico. Ainda agora eu estava ouvindo o deputado Heraldo Pimenta falar aqui sobre a região da Transamazônica. O Pará é gigante, o Pará é do tamanho da Colômbia. É enorme. Se a gente for parar para pensar, você pensa no estado de São Paulo, você pensa no estado, pensa em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós somos muito maiores que isso. E com um detalhe, a nossa infraestrutura ainda está em desenvolvimento. Claro, um avanço extraordinário nos últimos anos, o Pará cresceu muito nessa questão da sua rede de estrutura, sua malha rodoviária, aeroportos espalhados pelo estado inteiro. É claro que isso é muito importante e ajuda muito. Mas você conseguir fazer comunicação com essas dificuldades que essa região toda tem, não é pequena. Então, graças a essa equipe toda que nós temos, colaboradores espalhados no Brasil, e sim, no Brasil, porque temos correspondentes em vários outros lugares e outros estados, mas no Pará especificamente, nos permite levar essa informação e esse conteúdo da melhor forma possível. O DOL tem também procurado cada vez mais expandir. Nós já temos hoje o DOL Carajás, que é baseado em Marabá, que já está entre os maiores
sites hoje da região norte também. Em pouquíssimo tempo já tinha atingido 5 milhões de acessos, que é um número fantástico. E em breve teremos mais novidades ainda, porque a ideia é que o Estado, por essa dimensão extraordinária, ele necessita, né, que cada vez mais a gente regionalize a nossa cobertura. Então, seguramente, em breve, teremos o DOL Tapajós, que é mais um braço do DOL na região do Tapajós, na região ali de Santarém. Nós já estamos assim, em fase avançada já para a montagem da infraestrutura, e é um projeto que esperamos ainda esse ano nós possamos lançar para todo o público, para todos os nossos internautas, nossos leitores dessa região, né, do Baixo Amazonas, e, por que não, também pega um pouco também da região ali da Transamazônica. A nossa ideia é cada vez mais ocupar essa região do oeste do estado, do sudoeste do estado. Então, são projetos que mostram que o DOL está em permanente crescimento, em permanente evolução. E, nesse momento aqui, para não estender até mais do que eu falei, peço até perdão por ter, talvez, me estendido demais nessa fala, mas dizer que isso tudo é possível, só foi possível com essa equipe toda que nós temos. São profissionais que, no dia a dia, estão conosco, da mais alta competência, nos ajudam a administrar, a levar isso adiante, esse projeto, e cada vez mais buscarmos essa proximidade. Nós temos que estar sempre juntos do nosso público. Acho que o segredo para o grupo, já falando pela RBA toda, é estar sempre tentando chegar junto àqueles que, de alguma forma, nos acompanham ou querem nos acompanhar. Então, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja pelo jornal impresso, seja pelo portal, nós estamos sempre buscando estar próximos a eles e tentando facilitar ao máximo o acesso que eles têm aos nossos meios de comunicação. Então, eu queria, para encerrar, agradecer mais uma vez, deputado Heraldo, essa homenagem, essa lembrança, 15 anos, seguramente 15 anos em que, né, nós só fizemos crescer, nós cada vez mais nos distanciamos da concorrência. Hoje nós temos mais do que o dobro da segunda empresa no ranking de portais de notícias. Então, a nossa preocupação é cada vez mais estender essa cobertura, ampliar essa cobertura, estar muito próximo, sempre com compromisso com a verdade e buscando sempre atender, fazer com que o portal também se transforme numa forma de prestação de serviço. As pessoas precisam saber, às vezes, das coisas e o portal ajuda muito com isso. Como fazer isso, como fazer aquilo, de que forma eu posso ser atendido aqui e ali, são perguntas que frequentemente nos chegam na redação e que nós temos que tentar responder. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado, deputado, agradeço, peço mais uma vez que estenda a todos os seus colegas parlamentares o nosso agradecimento por essa homenagem, né, e dizer que temos o compromisso com essa casa, nós procuramos sempre estar informando tudo que está acontecendo aqui, que aqui é a casa do povo, a Assembleia Legislativa é a casa do povo, é daqui que emanam todas as decisões ou todos os anseios que a população paraense tem e que é aqui representada pelos senhores deputados. Muito obrigado, né, e agradeço, ao final, também a todos aqui que me precederam, o Ronald, pelas palavras, a Patrícia, agradecer ao Gleison, e dizer a vocês que o nosso compromisso é diário, é permanente, sempre pela evolução, sempre pela busca da verdade, sempre pela qualidade da notícia e olhando sempre para o povo do Pará, que é quem, ao final de tudo, nos dá a razão de existir. Muito obrigado. Obrigado ao amigo Centeno. Obrigado a todos pela presença. Nossos pares também têm
o mesmo sentimento da importância que é o DOU. Nosso presidente Chicão não está presente, mesmo porque todos estão em suas agendas, inclusive aqui, como a gente conversou sobre o nosso enorme Pará, cada um fazendo sua agenda, inclusive amanhã, para que a gente diminua essa distância, nós estamos fazendo uma sessão itinerante, né, levando toda a Assembleia para essas regiões. Amanhã iremos para Alpebas, que é Carajás, depois nós iremos para Santarém, oeste do Pará, e assim a gente levar aí a Assembleia Legislativa em sua sessão itinerante para que possamos fazer essas visitas e conhecimento dessas grandes regiões. Seguiremos para as homenagens, deputado. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará concede, neste momento, diplomas e homenagens especiais previstas pelo regimento desta Casa Legislativa a autoridades e personalidades que têm seus nomes e seus contributos grafados na história do Diário Online. Para dar início a este ato, convidamos o deputado Heraldo Pimenta, juntamente com os membros da mesa, a se posicionarem aqui em frente à nossa mesa de honra para iniciarmos a entrega destas honrarias. O primeiro homenageado de hoje é ele, diretor-presidente do Grupo RBA, senhor Camilo Centeno. Também é homenageado o senhor Jader Filho, ministro das Cidades e fundador do Diário Online. Ele será devidamente representado pelo senhor Camilo Centeno. É homenageada também ela que é diretora comercial do DOL e do Diário do Pará, a senhora Patrícia Tupinambá. A coordenadora de marketing do DOL, senhora Marcele Marusca. Homenagem também ao gerente executivo do DOL, senhor Ronald Salles. Homenageamos também o coordenador sênior do DOL, senhor Gustavo Dutra. Também coordenadora sênior do DOL, senhora Andressa Ferreira. A coordenadora de conteúdo, senhora Ana Paula Azevedo, que está em viagem, mas será devidamente representada pela senhora Andressa Ferreira.
a coordenadora de multimídia, a senhora Raina Alex, que também é servidora desta Casa Legislativa, muito atuante na TV Alepa. É homenageado também o profissional multimídia do DOL, senhor Emerson Cohen. Uma salva de palmas ao senhor Emerson Coy e a todos os homenageados desta tarde. Temos ainda 3 repórteres do DOL, tá, que vão ser homenageados. A primeira homenageada é a senhora Mayra Monteiro. O segundo repórter é o Lucas Contente. E também o repórter Tarik Duarte. A entrega de homenagens está concluída. Vocês podem retornar aos assentos, por gentileza. Convido também para uma fala especial em nome de todos os homenageados de hoje. Então, nós chamamos a senhora Andressa Ferreira. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui celebrando o aniversário do DOL e agradecer pela oportunidade, porque eu comecei como repórter de esportes. E aí, lá, eu ganhei espaço, ganhei oportunidade, fui para Gerais, depois como coordenadora e agora como coordenadora sênior. Então, agradecer ao Dr. Camilo, agradecer ao Ronald e agradecer a toda a equipe que faz parte, né, dessa caminhada, dessa jornada. Todos os dias a gente aprende um pouco com cada um que está ali. E destacar a importância do DOL para o nosso Estado, destacar o trabalho que a gente faz e agradecer por estarmos juntos. Obrigada, gente. Deputada, para considerações finais. Quero aqui estender aqui essas homenagens também às pessoas também muito importantes que fazem o sucesso dessa empresa, que é quem acompanha no dia a dia o profissional, né? É o esposo, é a esposa, é o parente, filho, a filha que apoia, é todos aqueles que estão aí a família que sempre dá esse apoio. Então, sintam-se aqui todos homenageados. Agradecer aqui a presença de todos, dizer da nossa alegria como Casa de Leis. A gente sempre não esquece, principalmente a quem realmente sabe da importância que é um instrumento de comunicação como esse. E a gente não poderia deixar passar em branco uma data como essa e lembrar ao Estado do Pará
a importância e o gigante que é o DOL no nosso estado do Pará. Parabéns a todos que compõem ao quadro, a toda também ao Diário do Pará também, todos os funcionários e a todos aqueles que fazem parte dessa grande família do DOL. No mais, eu quero aqui agradecer a todos. O rito aqui, querida, aqui do... As considerações finais, né? Tá. Isso. Pegando aqui a ritualística aqui, e a gente vai aqui com o encerramento o hino do Pará e deixando aqui os nossos agradecimentos e parabéns a essa grande família de muita competência do jornalismo, do trabalho de comunicação do Estado do Pará, o DOL. Parabéns, tá? Valeu.